Bom dia para você que me acompanha nessa reflexão, desejando que esses últimos dias de setembro sejam para ajustes necessários na conclusão de mais um mês e que cheguem os novos dias de outubro com a alegria e a bênção do Todo-Poderoso. Nossa reflexão hoje está numa parábola de Mateus, capítulo 21, do 28 ao 32, que nos diz assim: Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. Dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor, e não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade eu vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Gosto muito dessa parábola porque ela vai falar sobre a verdadeira obediência que vai além das palavras. Mas antes eu sempre gosto de falar o que significa parábolas. Parábolas são histórias simples e curtas na forma de um tipo, figura ou ilustração com 2 níveis de significado. Elas apresentam uma comparação ou contraste com o intuito de estimular o pensamento, a decisão e a ação. A parábola é a forma literária mais difícil de ser criada, porém é a mais poderosa. O seu poder vem tanto da brevidade e simplicidade de seus ensinamentos, bem como da ferramenta de memorização que ela oferece. Aproximadamente 1/3 dos ensinamentos de Jesus foi feito com o uso de parábolas que revelaram a natureza do reino de Deus. Então, agora vamos sim à explicação da parábola, uma forma literária que Jesus usou de forma ampla, profunda, com aplicação muito pontual e que alcançou o coração das pessoas mais humildes, mais simples, que, como também nessa parábola, nós vamos ouvir a explicação e a aplicação dela. Pessoas muito simples foram alcançadas também com explicação de parábolas como essa. O texto vai nos dizer que o primeiro filho, que disse que não iria, mas depois arrependido foi, e diante da mesma ordem, 2 respostas diferentes são obtidas. Existem diferenças entre as pessoas, inclusive entre irmãos, o que não é um mal em si e pode até ser interessante. Todos têm sua contribuição a dar, segundo as suas características. Essa parábola dos 2 filhos traz uma grande lição ao ajudar-nos a discernir entre palavra e ação, ou seja, aprender a olhar para além das palavras e promessas, não só no sentido negativo. A pessoa não faz o bem que disse que iria fazer, mas também no sentido positivo. A pessoa faz o bem mesmo tendo dito que não faria. É com base nessa parábola, por exemplo, que o pastor Oscar Pfister via em Sigmund Freud um filho que disse não, mas que fez a vontade do pai ao criar instrumentos para a libertação das pessoas dos grilhões da patologia mental. Em outras palavras, muitas pessoas que desenvolvem ações ou conhecimentos que servem para a cura de alguém
estão cumprindo a vontade do Pai, mesmo que de boca não confessem essa fé. Como Jesus já tinha dito, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Para caminharmos em direção à maturidade bíblica, podemos abrir os olhos para a verdade de Deus, que vai além dos muros das nossas igrejas, das nossas teologias, das nossas convenções e também dos nossos postulados, que defendemos tantas vezes nossas doutrinas com unhas e dentes. O Evangelho vai muito além. E muitas pessoas que estão fora da igreja, elas conseguem fazer um trabalho excepcional de obediência à vontade de Deus, como esse filho que primeiramente disse não, mas depois arrependeu-se e foi lá e fez, ao contrário do outro que disse que iria e não foi. E nós precisamos discernir isso, porque essa parábola vai trazer uma aplicação nesse sentido. Assim, desistamos de querer separar joio e trigo, pois essa tarefa é do nosso Pai. Quero trazer aqui uma aplicação sobre essa parábola, porque Jesus claramente aplicou essa parábola aos líderes religiosos que o estavam confrontando. O status do cobrador de imposto na sociedade era similar ao de uma prostituta. Jesus ensinou que os párias da sociedade, ou seja, aqueles mais insignificantes, os mais pecadores, os mais que poderíamos dizer que estariam à margem, poderiam se arrepender, entrar no seu reino, enquanto os que haviam vivido uma vida religiosa, mas não haviam se arrependido, eram as pessoas que ficariam fora do reino, que ficaria à beira do caminho, do alcance do reino de Deus. E ele diz isso de forma muito clara na parábola, quando ele vai dizer, eu lhes digo, a verdade, cobradores de impostos e prostitutas entrarão no reino de Deus antes de vocês. Pois João veio e mostrou o caminho da justiça, mas vocês não creram nele, enquanto cobradores de impostos e prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês se recusaram a mudar de ideia e crer nele. Quero já caminhar aqui para a conclusão dessa meditação de hoje, fazendo aqui um apelo ao nosso coração, para que nós sejamos sensíveis à mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, de que Ele primeiro olha e prova o nosso coração, e que o nosso coração precisa estar alinhado com a vontade dEle, independente da nossa vida religiosa. A primeira religião passa pelo coração, pelas intenções, pela caminhada de fidelidade que escolhemos e decidimos caminhar de forma transparente, corajosa, verdadeira, honesta com o nosso Jesus. A parábola vai além da obediência, ela envolve todo o nosso ser, toda a nossa vida e toda a nossa caminhada. Que Deus nos abençoe e que Deus então nos encontre dignos de vivermos, caminharmos e testemunharmos do seu reino, da sua graça e da sua misericórdia. É a reflexão de hoje, que Deus nos abençoe. Um grande abraço da pastora Betinha. Amém.